Geração em Pauta. Hoje nós vamos falar a respeito do judaísmo. E para falar a respeito desse tema que é tão importante, está aqui conosco, seja bem-vinda, a doutora Márcia Reicher. Prazer é todo meu de estar aqui com vocês. O prazer é sempre muito grande da nossa parte, até porque a doutora ela é advogada, executiva da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana desde 2001, já estamos em 2018, já faz um tempinho já, né, doutora? 17 anos de Câmara de Mediação e Arbitragem, incentivando esse meio alternativo e que se fala em ser alternativo, mas eu entendo até como voluntário, as pessoas têm essa vontade de resolver. E a senhora ainda exerce o cargo cumulativo de árbitra e diretora pedagógica, autora de diversos livros, é membro da comunidade judaica e juíza instrutora da OAB São Paulo. Que bom, nós temos muito o que falar, mas vamos começar entendendo um pouco a respeito desse trabalho que a senhora desenvolve na Câmara. Afinal de contas, o que é essa mediação, como que se dá essa mediação arbitrária, de arbitragem, é isso, judicial? Isso, de arbitragem Como judicial. que se dá isso? Na verdade, tudo começou com a lei da arbitragem, em 1996, a Lei 9.307, que é decorrente da Lei Uncitral, que é da Europa e que veio de 1985. Ali se falava em arbitragem como uma substituição do juiz público por um juiz privado. Ela ganhou uma grande força nos Estados Unidos, né? Falando em português o termo americano, mas seria quase que alugue um juiz. Você contratava uma pessoa da sua confiança, da confiança das partes, e essa pessoa estava destinada a decidir. Isso caminha durante muitos anos, alguns entraves quanto à constitucionalidade da lei ou não, mas tudo foi resolvido. Mas o ideal de justiça chega com as novas políticas públicas, a Resolução 125 de 2010, que ela traz a mediação. E a mediação, ela é muito mais interessante do que a própria arbitragem em si, não que não seja válida. E a gente passa a conviver com um sistema multiportas. Então, o cidadão ele vai poder escolher aonde eu vou levar o meu problema para ser resolvido. E a mediação, ela tem esse condão de deixar as partes resolverem sozinhas o problema delas. O mediador estaria ali para, através de algumas ferramentas, orientá-las, mas empodera as partes e as próprias partes chegam à conclusão do que é melhor para elas. E essa é o que a gente pode chegar mais próximo do conceito de justiça. Porque justiça é uma coisa, ser justo é outra. O judiciário, ele é justo quando ele aplica a lei. Mas a verdadeira justiça entre os homens, ela é conseguida quando as partes conversam e, através dessa mediação, as partes decidem o que é melhor para os dois e isso é a melhor solução, porque a pessoa vai reconhecer os seus erros, os seus acertos, ambas as partes, e ela se compõe amigavelmente na solução do conflito. E se encerra de maneira, vamos dizer, amigável, restabelecendo as amizades, não perde a amizade. Puxa vida, é um trabalho tão importante, mas é pouco falado, é pouco difundido, não se está na mídia, não se fala a respeito dessa Câmara de Mediação. Quando se chega a este estágio? Ou seja, o cidadão comum ele está em um conflito e o juiz decide que vai para essa Câmara. Como que se chega, doutora? Essa é uma pergunta interessante, porque como a resolução é de 2010, a gente pode dizer que é um instituto extremamente novo, né? Principalmente para um judiciário que a todo momento tem que rever leis ou agregar novas leis para poder seguir com a evolução da própria vida, né? Então, isso é uma coisa relativamente nova. Com essa resolução, foram habilitadas algumas empresas como instituições formadoras e começaram a formar mediadores
judiciais. Essas empresas, elas passam pelo crivo do Tribunal de Justiça e depois pelo Infam. A CALA, que é a Câmara que eu presido, é uma dessas instituições e nós temos cursos de capacitação de mediadores judiciais. Eles vão ter 52 horas presenciais de curso, apresentam um trabalho e mais 60 horas de estágio junto ao centro de judiciário, tribunais, para poder ir para o mercado sabendo aquilo que ele está fazendo. Então, essa formação, ela leva um determinado tempo. Então, por isso que, nesse momento, existe uma propaganda muito maior desse instituto, porque agora sim, nós temos um número expressivo de pessoas capacitadas para atender a demanda da população. E aí, o que vai acontecer? Ou esse mediador vai trabalhar para o Tribunal de Justiça, e por enquanto é um trabalho voluntário, que eu entendo válido como um serviço à comunidade, né? Porque não é todo mundo que tem condição de pagar para resolver os seus problemas. Então, eu acho sensacional esse serviço gratuito, a pessoa vai diretamente ao Sejusc, leva a sua reclamação, e a parte é convidada, e se a parte for e resolver, todo mundo tranquilo, resolvido. Por outro lado, a OAB viu que poderia estar o advogado perdendo um campo de trabalho. E aí, enquanto advogado, eu também não posso imaginar que possa existir justiça sem a presença de um advogado. Então, o que acontece hoje? O judiciário pode trabalhar no pré-processual, como eu falei, vai direto no Sejusc, pode ir com o advogado ou não, mas eu recomendo que se vá com o advogado, que é o profissional técnico que melhor vai poder explicar, ou ele vai entrar com o processo. E por força do artigo 334 do novo Código de Processo Civil, é obrigatória a mediação antes da instrução. Entrou com o processo, o juiz vai marcar uma mediação. E é uma conciliação. E ela só não vai ocorrer se todas as partes envolvidas não quiserem. Se nós tivermos 10 pessoas envolvidas no processo e uma falar, eu quero a mediação, vai acontecer a mediação. Então, o caminho é a contratação de um advogado para que ele faça a intermediação para chegar nessa Câmara e levar a situação para ver se chega num acordo. É exatamente. Existem essas possibilidades do judiciário, mediador judicial trabalhando no judiciário, e também existem as câmaras privadas a serviço do Tribunal de Justiça, que esse é o nosso próximo passo da Câmara de Mediação e Arbitragem Latino-Americana. Nós estamos tentando fazer esse cadastro como uma câmara privada a serviço do tribunal. Então, uma vez habilitados, as partes podem vir, e aí sim existe um custo, porque é um local privado, né? Uma iniciativa privada. Mas se entram em acordo, esse acordo ele é enviado por sistema de computador, né? Para o tribunal, vai para o juiz responsável por aquela Câmara, e se o acordo atender à legislação, não for um acordo impossível, ele é homologado lá no judiciário, embora ele tenha ocorrido numa Câmara privada. Então, aí sim é pago, mas também com valores possíveis e sempre relativos e proporcionais ao valor da demanda. Puxa, que esclarecedor, doutora. Para nós, realmente, que somos leigos nesse assunto, é uma aula, e eu tenho certeza que dá um programa inteiro, né? Nós poderíamos ficar falando aqui o dia todo. 52 horas de curso, eu tenho bastante Ou seja, assunto. tem muito o que falar sobre esse tema. Certeza. Mas nós não vamos nos ater muito nesse tema, porque nós vamos fazer depois um programa especial para você, só sobre isso, porque hoje também nós queremos entrar numa particularidade da sua vida, uma particularidade que com certeza é tema também de uma outra palestra que a senhora desenvolve, a respeito do judaísmo. Sim. A senhora, como membro da comunidade judaica, é convertida ou é uma judia de berço? Não, eu sou judia de berço, a família inteira, né? Eu costumo até fazer uma brincadeira, que eu sou uma judia com pedigree, porque não houve nenhuma mistura
na minha família, né? E nós viemos sempre casando dentro do judaísmo. Nada contra quem casa fora, porque hoje nós já estamos no século XXI, mas por alguns motivos, frequentar o mesmo clube, a mesma sinagoga, a gente acaba conhecendo. Então, na minha família, todos nós somos judeus de origem. Não existe, não tem ninguém convertido. E dentro da sua casa, todos são judeus? Aquelas pessoas que trabalham contigo? Não. Na minha casa trabalha uma moça que ela é evangélica. Nós trocamos ideias e uma aprende com a outra. Porque eu diria que eu sou uma judia aberta a outras religiões. E eu acho que eu tenho que ouvir. Eu adoro ser judia. Mas não pelo fato de ser judia, não, pela essência da religião. Eu acho uma religião muito bonita, né? Uma religião que só prega coisas boas. O judaísmo ele está ancorado em 3 pilares, vamos dizer assim. Existem 613 obrigações para você cumprir. 613. Mas hoje fica um pouco difícil, porque o mundo mudou e algumas já são impossíveis. Mas está lá, nós seguimos a Torá, na Torá está escrito, então são 613. Mas o judaísmo ele tem 3 grandes pilares, que eu acho que é esse que leva a esse judaísmo bonito, né? Que é a oração, chamada tefilá. A oração, e aí você vai encontrar oração em todas as religiões. Em todas as religiões. Hesed, que é bondade. Qual religião que vai pregar a maldade? Todas pregam a bondade, né? Então, veja que nós estamos meio que ligados. E a outra seria a caridade, chamada tzedakah, que nós temos que dar. E na igreja evangélica, por exemplo, é o dízimo. No judaísmo chamamos de tzedakah. E existe um limite também interessante no judaísmo, que seria 10%, num limite de 20%. Existe num limite de 20%? Isso, porque se você der mais, é como se você estivesse sendo arrogante, vamos dizer assim. Tá. Entendeu? Então, eu consigo enxergar o judaísmo, e é inegável que nós estamos numa era judaico-cristã, como a base de todas as outras que vieram depois. Os evangélicos, eles são muito parecidos às ideias e aos ritos de não ter imagens, como nós também não temos imagens, né? Mas aí vai dizer, o judeu não adora imagens, realmente não adoramos. Não aceita santos, não aceitamos. Mas nós podemos fazer uma tzedakah para um rabino que já faleceu, não é um santo, mas a gente pede que pelos méritos dele, que a gente imagina que ele esteja do lado de Deus, que pelos méritos dele a gente consiga alguma coisa. Então, muda as palavras, mas eu entendo que o sistema de acreditar, de crer, né, é praticamente o mesmo. Ele não muda nas religiões. Mudam os nomes. O judaísmo, ele surgiu onde? Nós temos uma base bíblica que é utilizado tanto pelos católicos como para os evangélicos também, que se fala desde Abraão. Vem daí o judaísmo? Vem daí. Para nós também. O judaísmo vem daí. Vem de Abraão, quando ele se faz a circuncisão, ele faz sozinho, né? Como prova da aliança que ele tem com Deus, né? E aí algumas pessoas começaram a segui-lo, porque naquela época o Egito tinha adoração para deuses egípcios, né? E aí as pessoas começaram a acreditar num Deus que não se via, mas que tinha poder. E aí vem, e decorrente de toda essa trajetória dos judeus, uma hora escravos, uma hora libertos, perdidos no deserto, porque não acreditando que Moisés iria descer com as tábuas, adoraram um bezerro de ouro que remetia aos deuses egípcios. Então, todo esse caminho, né? E aí vem Moisés com as tábuas e o povo fica perdido porque ele queria tirar aquele povo que não acreditou para entrar
na cidade sagrada, só mesmo aqueles que estavam puros de coração e que não tinham mais ligação com as crenças antigas, né? Então, tudo isso é motivo de festa no judaísmo, tudo isso. A gente se alegra por fatos bons que aconteceram, a entrega da Torá, né? E você tem a festa da Torá, Simchat Torá, alegria, Simcha é alegria, alegria da Torá. Mas você também tem momentos tristes, né? O mês de Av, que a contagem dos meses é diferente. O mês de Av, ele é um mês triste, destruição dos templos, né? Que sobra hoje o Muro das Lamentações, o templo foi construído e destruído 2 vezes, né? E agora, já em julho, vem festas que já vão comemorar essa destruição e já vamos caminhando para Rosh Hashanah, que vai ser em setembro esse ano, que começam as festividades do Ano Novo. Hoje está se comemorando uma festa judaica nesse tempo do mês de maio? Nós estamos em maio, acabamos de comemorar Shavuot, que é uma festa onde se come leite. É uma festa de leite e mel, talvez que remeta ao fato de Israel ser a terra do leite e do mel. É uma festa de alegria. E depois vem a destruição, em julho agora, não me recordo bem o nome da festa, mas em julho vem a destruição do segundo templo, que é muito triste. Então, é um mês triste, ninguém casa, não é um mês legal. E no final de julho vem uma nova festa, como uma renovação que é propício para casamentos. Puxa vida. Então a história é muito rica, né? É muito rica. E muitas festas. Tem muitas festas, se comemora demais. Mas, em contrapartida, nós temos os conflitos. Sim. Que nós vamos falar no próximo bloco a respeito de conflito entre judeus e palestinos e esta coisa toda aqui que a gente está querendo entender um pouco. Então você fique conosco no nosso próximo bloco. Nós vamos estar dando continuidade a esse programa. Se você está gostando, curte o nosso programa, se inscreva no nosso canal, que é muito importante para nós. E também mande suas críticas e faça as suas sugestões através do Twitter, @InteraçãoPTB. E você também que está no Facebook, pode entrar no grupo Programa Interação em Pauta e também fazer a sua participação. Nós voltamos com o próximo bloco. Se você está gostando desse programa, se inscreva em nosso canal e mande suas críticas e sugestões de pauta para nós, através do Twitter, @InteraçãoPTB. E não deixe de curtir.